Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu queria dividir com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o título dessa mensagem é Quando Deus Vem. Está lá em 1 Samuel 1, do 1 ao 20, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e de outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, amargurada de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres à luz um filho, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado por algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Essa passagem aqui é muito interessante, né? Eu anotei algumas coisas que Deus falou no meu coração, porque a gente pode meditar nela de várias maneiras, mas uma das coisas que me chamou a atenção hoje é que aqui Ana, ela estava muito triste, né? Porque ela queria muito um filho. E muitas vezes a gente quer algo que a gente não tem, ou que até a gente precisa, ou acha que precisa, mas a gente não conseguiu ainda. E às vezes a gente tem a promessa, mas aí está demorando. E a gente fica aflito de alma. A gente é carne, mas a gente tem que olhar para onde? Como será que a gente tem que lidar com essas situações em que a gente é confrontado? Muitas vezes as provocações vêm de dentro de casa, da nossa família, dos filhos, de filhos de Deus. Eu acredito aqui que tanto Penina quanto Ana eram servas do Senhor. Pelo que parece eram, mas Penina provocava Ana. Por quê? Porque ela tinha ciúmes de Eucana, provavelmente. Eucana amava. A Bíblia diz que Eucana dava 2 vezes mais para Ana porque ele amava Ana. Então, provavelmente Penina tinha ciúmes. E ciúmes é o quê? Fruto da carne. E aí a gente pensa assim, puxa vida, às vezes eu sou provocado até dentro da minha casa, as pessoas dentro da minha igreja podem falar: olha lá, você fala isso, fala aquilo, mas e aí, cadê Deus? Por que não acontece? Está em pecado? Tá passando essa prova? Deve ser pecado. E não, Ana não estava em pecado. Deus, ele não tinha dado filho porque não era o tempo, porque ele queria algo de Ana. E o que será que nós temos a oferecer ao Senhor? Ana, aqui a gente lê que ela entregou a Deus o seu coração, ela se derramou diante do Senhor.
Mas como a gente tem se entregado diante do Senhor? Será que a gente tem reclamado? Será que a gente tem entregado o nosso problema, a nossa ansiedade, o nosso desejo para Deus? Será mesmo que quando a gente passa por uma provação, a gente se derrama aos pés do Senhor? Ou a gente tira os olhos de Deus? Ana, imagino que a Bíblia que diz que acontecia todos os anos. Quantos anos? Não se sabe. Mas certamente já tinham passado bons anos, porque Penina tinha mais de um filho. A Bíblia diz que Eucana trazia a oferta, né? O holocausto não, como chama aqui? A porção. Trazia a porção e dava para Penina e para os filhos. Então, com certeza, passaram-se anos e Ana não tinha filhos. E aí imagina a aflição dessa mulher. Ela tinha recebido dupla porção, Eucana falava para ela, mas eu não sou melhor para você do que filhos. Mas, na verdade, ela tinha um desejo no coração. E Deus queria que ela desistisse do desejo do coração dela? Claro que não. Deus ele queria muito que ela continuasse buscando no Senhor. Mas o que Deus será que esperava mais de Ana? E aí, olha que coisa interessante. Deus me fez pensar. Quais as provocações, quais as nossas aflições, quais são as provas que a gente tem vivido que tem nos deixado estéril espiritualmente? Ana, ela era estéril, de ventre mesmo, né? Ela queria conceber e não podia ter um filho. Mas qual é a nossa esterilidade? Vamos trazer um pouco para o lado espiritual. Muitas vezes a gente vai para a igreja, busca, ora, fala com Deus, ouve Deus falar com a gente, mas será que a gente tem sido estéril em alguma área? Será que em alguma coisa a gente tem tido falta? Será que em alguma área da nossa vida a gente não tem deixado as nossas emoções, o nosso desejo agir ao invés do Senhor? Será que a gente tem sido fértil espiritualmente? Será que a minha fertilidade tem dado frutos? São muitas coisas que a gente pode pensar nessa palavra. Às vezes a nossa esterilidade não está em, eu me desviei, caí da graça. Não, às vezes a minha esterilidade está dentro da igreja. Às vezes eu estou na igreja, posso estar fazendo um monte de coisa para o Senhor, posso trabalhar na obra, posso tocar na minha igreja. Mas será que eu tenho dado os frutos? Qual é o fruto que a gente tem gerado para o Senhor? Então Deus fala muito comigo, com você, sobre essa esterilidade de Ana. Ana era estéril de ventre, mas e você? Somos estéreis em algum ponto, em alguma área da nossa vida? E aí olha que interessante, Ana, estéril, aflita, o sacerdote olhou para ela e achou que ela estava bêbada, mas na verdade ela já acho que não tinha mais força de falar, ela só chorava. E a Bíblia diz aqui que a aflição era de alma, ela estava muito atribulada, muito aflita. E aí você vê aqui que a nossa tribulação, a nossa aflição, ela causa efeito nos outros. Efeitos até ruins, porque ele, homem de Deus, sacerdote, achou que Ana estava bêbada. Então, o que eu tenho mostrado? O que essa provação tem feito em mim e o que eu tenho mostrado para as pessoas? Será que a minha aflição tem causado efeito ruim nas pessoas? Será que a minha aflição tem refletido o Senhor? Porque eu tenho certeza aqui que Ana, ela estava buscando Deus, ela queria Deus, mas ela não estava refletindo o Senhor, ela só estava refletindo a angústia dela. Então, a gente tem que ver como a gente passa pela prova. Se na prova eu tenho refletido Jesus, mesmo estando aflita de alma. Quando o sacerdote Eli, ele advertiu Ana e falou, ei, não beba, se aparta desse vinho. Ela disse, servo do Senhor, eu não estou bêbada, eu estou aflita de alma. E aí, o que ela fez? Ela confessou o coração dela, ela disse, eu estou muito atribulada de espírito. E ele falou, vai-te em paz e que Deus conceda aquilo que você pediu. Era ela e Deus ali. Ele não sabia o que ela tinha dito, nem sabia se ela tinha feito voto. Ele só via ela chorando, achando que estava bêbada. De repente, Deus falou, ei, eu vou conceder o desejo do teu coração. E usou o sacerdote para abençoar a Ana. E aí a gente lê que ela teve um filho. Será que a gente tem chorado as nossas aflições nos pés do Senhor? Ou será que a gente tem chorado as nossas aflições para os outros? Será que a gente tem refletido a glória de Deus ou os nossos problemas? É para a gente pensar. Porque onde está a nossa motivação? Se a nossa motivação está nas coisas, então a gente tem que mudar a ótica, a nossa ótica sobre
o que é servir a Deus, o que é Deus. Se eu tenho um pai de amor, um pai que me abençoa, que é dono do ouro e da prata, e eu não tenho vivido o melhor dessa terra, eu tenho que ajustar a minha visão. Não porque Deus não quer me abençoar, porque Deus queria abençoar a Ana, mas ela precisava estar alinhada com Deus. E aí a gente pode entender que os nossos olhos, eles vão nos colocar exatamente onde Deus quer, ou não. Se eu coloco os meus olhos no Senhor, eu vou ter mais do Senhor, mesmo que eu não tenha tudo que eu preciso, tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Se eu coloco os meus olhos nos problemas, eu só vou refletir o problema. Ana, ela só olhava para a madre dela. Ela não tinha filhos e ela chorava amargamente por isso. Quando ela resolveu falar, Senhor, concede, me dê um filho, eu vou te entregar ele. Às vezes Deus só quer que a gente entregue para o Senhor o nosso melhor. E aí Deus vai lá e abençoa. E lá em João 14:1, olha o que está escrito, que interessante. João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aqui foi Jesus falando. Jesus estava falando aqui da volta dele, quando ele prometia voltar, então ele falou, não se preocupe o seu coração. Crê em Deus e em mim, porque eu vou fazer. Então que nessa manhã eu e você possamos pensar o que a gente tem feito, e no que as nossas atitudes têm refletido. E se os nossos olhos estão aliados com o Senhor. Porque Deus ele tem o melhor dessa terra. Para que eu e você vivamos o melhor dessa terra. Mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. E não nos problemas. Amém? Deus abençoe e bom dia.